O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: É verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, uma pergunta que podemos fazer neste momento é: o que fez de Santa Catarina de Alexandria uma mulher especial, de virtudes excepcionais, e o que é que a levou a ser uma santa tão venerada no mundo cristão? Temos de começar, em primeiro lugar, por entender o contexto em que esta jovem viveu. Falamos de uma altura em que se ser cristão era estar sempre em risco de morte. O facto de ser cristão era uma carta direta para a perseguição, para o sofrimento, e chegávamos a ter famílias que eram dilaceradas, em que pais traíam filhos e filhos traíam pais. Esta mulher nasceu, tal como sabemos, em Alexandria, no Egito, num local onde o conhecimento era rei. Esta jovem nasceu pagã, mas através da sua experiência, através do desejo de conhecer, ela converteu-se e, segundo reza a lenda, uniu-se misticamente com Cristo. Obviamente, esta mulher, com o seu exemplo, causou problemas na sociedade onde estava inserida. Esta situação acontece também com muitos cristãos, que ao darem o seu testemunho nas suas comunidades, nas suas famílias, nos seus locais de trabalho, são postos de lado, são considerados até como pessoas de segunda categoria. E até as nossas crianças, quando estão na escola, são gozadas pelos colegas e também pelos professores por serem cristãos, por estarem na catequese, por irem à missa. Muitas vezes o laicismo é pior e mais forte e mais preconceituoso que o cristianismo. Muitas vezes, à luz da liberdade religiosa, faz-se o preconceito da diferença. Caríssimos irmãos, o percurso de Catarina também foi um percurso de entrar em combate com o poder. O imperador Maximino Daia perseguia cristãos e esta mulher teve a coragem de enfrentar o imperador e dizer-lhe que tínhamos direito a viver, tínhamos direito a estar na sociedade, a marcar o nosso papel.
Esta mulher quis também demonstrar a crueldade de um Estado que queria controlar tudo o que os cidadãos faziam. Cada cidadão romano devia prestar culto ao imperador como se fosse um Deus. Mas esta mulher mostrou-nos que o nosso culto não é aos homens, mas sim a Deus. Por isso, ela foi posta à prova pelo imperador. Ele foi buscar 50 sábios pagãos para a pôr à prova. O mais curioso é que esta mulher, na sua interação com esses homens, conseguiu convertê-los. E os coitados foram executados pelo imperador. Como Maximino Daia viu que não podia lutar contra aquela mulher, contra a sua certeza, deu-lhe o martírio. A primeira forma que esta mulher ia sofrer de martírio era numa roda. Todavia, no momento em que Catarina ia sofrer o martírio, no momento em que lhe tiraram as algemas, esta mulher fez a oração mais simples que existe, que é a signação. Ela fez o sinal da cruz e aquela roda desfez-se. Caríssimos irmãos, os gestos simples que nós temos na nossa vida são gestos importantes. O facto de nos benzermos já é uma oração ao Deus do Universo. Por fim, esta mulher acabou por sofrer outro martírio. Foi degolada. E mais tarde foi o exemplo para todos os que sofreram. Caríssimos irmãos, este testemunho pode somar a muitos outros testemunhos que temos na Igreja Cristã. E a pergunta é a seguinte: como é que eu, como cristão, como é que eu, como cristã, dona de casa, como é que eu, funcionário ou funcionária, como é que eu, como padre, posso dar o testemunho semelhante ao de Catarina? Como é que eu posso fazer? Caríssimos irmãos, ser-se mártir, se formos à origem da palavra, que vem do grego, significa testemunho. E como é que damos esse testemunho? Em primeiro lugar, escutar a palavra de Deus. Em segundo lugar, não ficarmos calados, não nos deixarmos ficar presos pela ditadura do politicamente correto. Se as coisas estão mal, temos de dizer que elas estão mal. Se as coisas estão erradas, temos de as corrigir. Se ficarmos calados, também somos culpados como aqueles que nos perseguem. O cristão não foi feito para estar calado. Foi feito para ter os joelhos diante de Deus e estar pé diante dos homens, como disse um bispo do Porto. Temos de ser assim. Temos de lutar. Temos de conseguir ultrapassar estas coisas que nos fazem sentir-nos presos, sentir-nos postos de lado. Caríssimos irmãos, de facto, são caminhos que nós temos de trilhar. E Catarina mostra-nos mesmo isso. Olhemos para o caso de Joana d'Arc, uma das pessoas que ela ouviu nas suas visões era a voz de Catarina. E foi graças a Catarina que ela encontrou a espada que usou nas batalhas. E nós do que estamos à espera para ouvirmos a voz de Deus, para mostrar a nossa espada? Não nos é pedido que saiamos logo daqui da igreja e começamos a matar infiéis. Mas nós temos de matar a injustiça. Temos de matar o frio que tantas crianças sofrem por estarem em famílias estruturadas. Temos de lutar contra a maldade,
contra a maledicência que muitas vezes povoa as nossas comunidades cristãs, em que muitas vezes os nossos cristãos são mente aparência e não são o ser. Caríssimos irmãos, o nosso testemunho também é proativo. Proativo porque temos de primeiro de analisar o mundo, temos de julgar e temos de agir. Assim dizia o modelo da ação católica. Caríssimos irmãos, Catarina mostra-nos isto. Esta mulher não desistiu. Esta mulher foi culta. Esta mulher soube falar com homens diferentes, homens pagãos. E nós, como cristãos, também não podemos pensar que somos exclusivos. Nós somos inclusivos. O cristão pode sentar-se à mesa de toda a gente. O cristão pode falar com todos. Caríssimos irmãos, o testemunho é como Catarina nos mostrou. Um testemunho que está no contacto. Um testemunho que está de nunca desistir daquilo que acreditamos. Às vezes erramos. Às vezes cometemos asneiras. Mas o nosso Deus não é o Deus dos perfeitos. Não é o Deus dos bonitos. É o Deus daqueles que se olham ao espelho e sabem: eu sou assim, eu sou cristão, eu sou capaz de derramar o meu sangue por tudo aquilo que eu acredito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, Sua Mãe Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, rezemos pelo ouvinte deste sermão e por toda a sua família, para que o Senhor os acumule de bênçãos e os ajude sempre em toda a sua vida. Rezemos também por todos os seus familiares defuntos, para que o Senhor os acolha na sua misericórdia e possam contemplar o rosto de Cristo glorioso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.